Muito bem, continuando falando dessa bênção do casamento, vamos falar algumas áreas de crises no casamento. Na verdade, os que estudam relacionamento matrimonial fizeram pesquisa e descobriram que casais brigam por 97, 98 vezes, alguns mais de 100 razões que brigam. Mas, estudando todas essas razões e vendo que algumas são tão semelhantes que a outra, os especialistas em relacionamento diminuíram, claro, uma diminuição aqui para 5 áreas de crise. Mas são as 5 principais áreas e as 5 razões porque de fato casais brigam. Então vamos falar dessas 5 áreas de crise para que a gente possa entender isso e melhorar o nosso relacionamento matrimonial. Vamos à primeira área de crise. Casais brigam por causa de dinheiro. Exatamente. Você sabia que 78% dos casamentos se acabam por causa de problemas financeiros? Por isso é importante que o casal tenha uma boa administração do dinheiro, que eles saibam administrar o dinheiro. Dívidas podem criar um estresse a mais no casamento e desnecessário. Não é? Dinheiro é uma das razões pelas quais casais brigam. Se o homem trabalha e a mulher fica em casa, ela pede dinheiro, ele de repente não tem. Se os dois trabalham e às vezes um gasta mais que o outro, é uma razão para que eles discutam no casamento por causa de dinheiro, se eles vão ter a conta conjunta, se vão ter a conta separada, se vão dividir as despesas, se um vai pagar a casa, o outro os utilities, se um vai comprar comida, o outro vai comprar, de repente, pagar a luz, a água. Essa razão do dinheiro é uma discussão para casais. Se eles vão ter conta conjunta, se vão ter contas separadas, se há dívidas que ela trouxe, dívidas anteriores antes do casamento, se criaram dívidas posteriores, se ele gasta muito comprando certas coisas como software, produtos para o carro, ou então livros, e ela compra muitas coisas como sapato, como vestido, como roupa. Se os gastos são mal administrados, isso pode causar um problema no casamento. Dinheiro é uma razão porque casais brigam. E deve ser o dinheiro bem administrado, deve ser as contas bem calculadas para que eles não venham a se estressar por causa dessa área financeira. É muito importante a boa administração de um lar na área financeira e o entendimento. Há sim momentos em que temos mais, há momentos que passamos mais aperto, há momentos que o trabalho pode faltar para um e de repente ter que viver só com um income de um, ou seja, a entrada financeira de um. Então, dinheiro é uma área pela quais casais brigam, pelas quais casais discutem. Entender isso é importante para um bom relacionamento. Vamos à segunda área, comunicação. A comunicação é importante, já dissemos sobre níveis de comunicação, já falamos várias vezes do respeito, da comunicação, evitar xingamentos, evitar palavras de baixo calão, de falta de respeito. A comunicação é uma razão, casais brigam. Às vezes até a falta de comunicação, o homem fala pouco, né? A mulher quer comunicar mais, ele não ouve ela, ele não comunica com ela, ele é fechado. Ela é mais aberta, ela expressa melhor. Não é? A comunicação é uma das razões porque casais discutem, ou às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra, não entendeu bem o ponto do outro, não procurou melhorar uma forma de comunicar. Às vezes a esposa diz, eu vou no shopping e volto daqui a pouco. O daqui a pouco para ela pode ser daqui 4 horas, o daqui a pouco para ele pode ser meia hora. E de repente, dali, quando começa a passar 1, 2 horas, ele já falou, ela disse que vinha logo. E aí ela chega 4, 5 horas depois. E ele disse, mas você não falou que vinha logo? Ela falou, então, eu vim logo. É porque o logo para ela é 5 horas no shopping.
O logo para ele é meia hora. Então essa comunicação e essa diferença de comunicação causa problemas no casamento. E são áreas de crise, são áreas que eles vão ter dificuldade, não é? E é importante que haja uma comunicação com respeito, que um entenda que se ela falou daqui a pouco, o quanto que é o daqui a pouco para ela e o quanto é o daqui a pouco para ele. Comunicação é importante no casamento. Vamos ao próximo item. Família. Casais brigam por causa de família. Às vezes vai chegando o Natal, ela quer passar o Natal com a família dela e ele quer passar o Natal com a família dele. Pronto. Já vai ser um motivo de discórdia, muitas vezes no lar. Casais brigam porque às vezes o pai ou a mãe se interfere demais no casamento de um, ou porque o pai ou a mãe precisa, de repente até mesmo de uma ajuda financeira e começa a tirar da família para ajudar o pai ou a mãe de um ou de outro. Então, família vai ser um agente de motivo de briga, principalmente se a sogra interfere muito no casamento com opiniões, e isso pode criar um problema. A família, de repente, ela é muito, conta todos os problemas do casamento para a sua família, ele não gosta de que a família dela fique sabendo dos problemas, porque afinal de contas deve ser os problemas resolvidos entre o casal e não envolver pai, mãe, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então, família é um agente que é problemático. Eu conheci casamentos que acabaram porque a mãe dele interferia muito no casamento e a esposa não aguentou. Família é um agente problemático, não é? Filhos, a forma como educa os filhos. De repente, ele veio de uma educação mais severa, ela veio de uma educação mais leve, ou ela, ou ao contrário, não é? Então, um tem uma forma, filhos, às vezes filhos sabem como jogar um pai contra o outro, né? Vai e pede para a mãe diz não, aí ele vai e pede para o pai diz sim, aí é um problema. A forma de educar os filhos, de disciplinar os filhos é importante e são muitas vezes áreas de crise no casamento. Os filhos, a adolescência, o filho quer sair, o pai concorda que sai, a mãe não concorda, a filha de repente quer ir para um baile, o pai é mais liberal, permite, a mãe é mais severa, não quer. Então, a forma como eles vão lidar com isso é importante que um não tire a autoridade do outro, que os filhos não aprendam a dizer, o pai disse sim, mas a mãe disse não. Então, é importante que entre os casais, às vezes se um filho pede, o pai antes de dizer sim ou não, pergunte, o que a sua mãe disse? E pergunte à esposa, não é? Você concorda que vá? Que eles concordem na disciplina, na forma que vão permitir na vida dos filhos ou não. Filhos pode ser um problema no casamento. Quando os dois começam, é só eles dois, mas depois começa a ver os filhos exigem atenção. O marido não pode ser um marido inseguro que quer atenção para ele e não para os filhos, pois afinal os filhos também são dele. Então, a forma como educar, como disciplinar os filhos, as autorizações que se dão aos filhos, deve ser tudo combinado, senão pode gerar conflitos no lar. E a quinta área é o sexo. O sexo, às vezes ele quer, ela não quer. Às vezes ela está disposta, mas ele está cansado, não é? A Bíblia declara que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido à mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, e diz, não vos defraudeis um ao outro. Às vezes ela não está afim, vem uma dor de cabeça, não é que não existe. Às vezes ela está cansada, indisposta, não é? E ele quer. O sexo é uma das razões que casais também brigam. Brigam por causa de dinheiro, brigam por causa da comunicação, brigam por causa da família, de pais, primos, irmãos, brigam por causa de filhos e brigam por causa de sexo. Se nós conseguirmos alinhar essas 5 áreas, área financeira, uma boa comunicação,
saber pôr limites aos membros da família, o quanto eles podem ou não podem interferir, saber pôr limite aos filhos, concordar na educação e na disciplina dos filhos e na autorização que eles vão ter. E ter uma vida íntima sexual, se não dá para ter aquele sexo diário, mas que eles combinem até quando vão ter sexo, quando estão a fim de terem o sexo. Tudo isso é importante para que o casal possa se relacionar bem, sexualmente, na disciplina dos filhos, no limite das famílias, numa boa comunicação e na área financeira. Está aí essas 5 áreas de crise e que nós devemos trabalhar no nosso relacionamento. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Também nós estamos abertos para dar palestra, casais, caso alguém está interessado. Nós temos alguma experiência para falar aos casais, estamos expondo aqui através desses vídeos, para que ajude os casais e os casamentos dessa bênção chamada casamento. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.